Quando as luzes do fim de tarde começaram a diminuir sobre Los Angeles, a área de embarque do terminal parecia um pequeno universo suspenso entre partidas e chegadas. Malas rodando, vozes sobrepostas, o cheiro amargo do café misturado ao perfume de comissárias apressadas. Um Boeing inteiro aguardava sua fila de passageiros como uma arca moderna. Ao longe, as asas brilhavam sobre um último lampejo de sol. Dentro daquela carcaça metálica, aliás, estavam histórias que não se conheciam e que, naquela noite, iam se tocar de um jeito que ninguém poderia ter previsto. Ryan Hernandez caminhava com o passo calculado de quem vive embalado por reuniões e prazos. Terno escuro, mochila com laptop, olhar que evitava contato. Fazia dias que seu corpo respirava viagens e sua alma distâncias maiores. Voltava para casa depois de uma série de negociações que o haviam cansado mais que qualquer voo. Ao lado dele, Lucy Torres segurava a alça da mala como se fosse um colete salva-vidas. Jovem, olhos arregalados, aperfeiçoava a respiração que aprendera em vídeos para controlar o medo de voar. Em cada anúncio de segurança, um pequeno tremor subia de sua garganta. Maria Carter mantinha a filha Sophie por perto com a força suave de quem carrega uma preciosa quebra de vidro embrulhada em ternura. Sophie era pequena demais para entender horários, mas entendia o calor do colo. Desenhava com o dedo os reflexos no plástico da janela e perguntava se os aviões comiam nuvens. Maria respondia com um sorriso cansado, tentando transformar cada resposta em tranquilidade. Havia também entre os passageiros um homem com o rosto marcado pela seriedade da vida, de mãos calejadas e olhos que guardavam um acervo de orações que nem sempre dizia em voz alta. Em outros tempos teria se identificado claramente como padre. Naquela viagem, a ficha de embarque o listava apenas como passageiro. Father Stephen, retirado de sua paróquia para um retiro, andando com um livro gasto sobre o braço. No cockpit, o capitão Jack Ortega fez o ritual silencioso que todo piloto conhece. Conferência, checagens, um aceno para o copiloto Mark Martinez. Ortega era um veterano que carregava no peito o som de motores e uma paciência construída por tempestades aéreas e amanheceres tranquilos. Seus dedos deslizavam com segurança pelos botões. Sua voz, quando veio pelo sistema de cabine, soou segura, moderada, um freio para ansiedades alheias. Boa tarde, senhoras e senhores. Prevemos uma rota com condições meteorológicas adversas nas próximas horas. Pedimos que mantenham os cintos afivelados quando estiverem sentados. As primeiras imagens daquela viagem formaram um encadeamento de detalhes simples. Cadeiras que rangiam quando alguém se ajeitava, a luz âmbar do painel dianteiro, os pequenos clipes dos fones de ouvido encaixando no compartimento, a comissária que oferecia um sorriso profissional e um boa noite que tentava esconder o cansado do turno. A aeronave começou a deslizar pela pista com uma aceleração suave, e logo a cidade foi ficando pequena, um mapa em movimento. Pela janela, as luzes se derretiam em faixas e as vozes do salão de embarque transformaram-se no ruído contínuo do motor, que agora era um trem subterrâneo que levava 150 vidas para aquele corredor de altitude. A viagem seguia seu roteiro previsível, até que sinais tênues começaram a aparecer. Primeiro, um balanço sutil, quase imperceptível. O avião atravessou uma camada de nuvens mais espessa. As poltronas oscilavam como galhos numa brisa. Um copo de plástico dançou, derramando café como lágrimas sobre a bandeja. Depois, um anúncio discreto do comandante. Atenção, teremos alguma turbulência, que soou mais como um aviso educado do que uma ordem. A maioria reagiu com aquela mistura de resignação e olhares que pediam para a turbulência passar rápido. Lucy, contudo, apertou os dedos no tecido do assento até formar argolas brancas. Maria instintivamente puxou a filha mais perto, como se o contato pudesse isolar a vida do movimento fora da janela. Em uma das fileiras do meio, Ryan fechou os olhos por um momento e deixou o dispositivo eletrônico cair no colo. Era a única pausa que havia permitido há semanas. Ele respirou fundo e notou um pequeno crucifixo pendurado no colar de um senhor do outro lado do corredor. Um detalhe que o desconcertou. Por que aquilo lhe pareceu tão íntimo de repente? Não teve resposta. Apenas uma sensação estranha, como se algo no ar, além da pressurização e da expectativa, estivesse mudando de densidade. As nuvens adiante engrossaram. O piloto repetiu, desta vez com um tom mais concentrado. Estamos entrando em uma área de instabilidade. Pedimos que afivelem os cintos e sigam as instruções da tripulação. A comissária, já com as mãos treinadas, percorreu o corredor apertando os cintos, enquanto as luzes se ajustavam para um azul mais forte, sinalizando a tensão.
Um alarme discreto no painel acendeu. Passageiros olharam por cima do encosto, calculando naquele gesto o cálculo entre confiança e medo. Quando a turbulência aumentou, ela veio em vagalhões. O avião balançou com violência, uma sensação de que o espaço parecia ceder. Taças tilintaram, uma bolsa desabou, uma criança chorou ao se soltar do colo. Um momento que antes era apenas uma notícia meteorológica tornou-se, para muitos, um contato direto com a fragilidade da carne e do metal. O som do motor parecia cuspir faíscas numa partitura irregular, e os passageiros se agrediam com pensamentos que não pediam licença. E se, por favor. A cabine se fechou em um casulo de ar estressado. No entanto, antes que o pânico se instalasse por completo, pequenos gestos surgiram como pontes. A comissária do corredor 3 não só ordenou segurança, ela colocou a própria mão com firmeza na cabeça de uma senhora que tremia e murmurou frases de conforto, não como roteiro, mas como presença. Um estudante ao fundo levantou-se para ajudar um homem que, num soluço, não conseguia encaixar a máscara. Essas ações não apagavam o medo, mas começavam a costurar uma resistência silenciosa, um nós que se formava na adversidade. Foi nesse clima que o comandante, por uma falha ainda não detectada, começou a sentir uma oscilação diferente, mais do que mera turbulência. Um painel mostrou um pico anômalo, luzes que deveriam se manter verdes tilintaram em amarelo. O som do interfone no cockpit ganhou uma raspagem, um ruído elétrico que sugeria disfunção. Mark e Jack trocaram olhares, rápidos como lâminas, e passaram a trabalhar com a cadência de quem aprende a lidar com imprevistos. Checagens cruzadas, procedimentos, chamadas curtas. Pela primeira vez naquela noite, a voz de Ortega assumiu uma firmeza que não era apenas técnica. Era uma voz que tentava controlar variáveis que, no fundo, ele sabia, não dependiam apenas de protocolos. Na cabine, a oscilação se converteu em pancadas. O avião parecia perder altitudes em pequenos soluços, e o interior virou um mapa de objetos soltos e corpos que se ajustavam desesperadamente para não voar. Um grito de um passageiro ecoou, depois outro. Máscaras de oxigênio caíram em cascata, pendendo como lembranças de que a montanha de ar embaixo poderia rarear a qualquer instante. A tripulação passou a orientar calmamente. Puxe a máscara primeiro, depois ajude o outro. Era conselho prático, mas a calma prática nem sempre encontra eco rápido entre corações acelerados. À medida que a situação técnica se agravava, medidores variando, luzes de alerta piscando em um ritmo nervoso, as reações também polarizaram. Alguns começaram a rezar em silêncio, outros o fizeram em voz alta. Um grupo de estudantes no fundo murmurava hinos antigos, as palavras enrolando-se como uma toalha de proteção em torno de suas gargantas. Ryan se viu segurando a mão de um desconhecido, sem entender como havia acontecido. Uma ação mecânica, reflexa e uma sensação de que, por um segundo, a vida se reparava em pequenas conexões. Foi então que, no meio do tumulto, uma voz clara e forte rompeu o corredor. Não veio do alto-falante, não de um anúncio automatizado. Veio de dentro, humana e urgente. "Jesus!" gritou um passageiro. O som atravessou a cabine como um estilete quente. Não foi exatamente um pedido teológico elaborado. Foi uma invocação direta, um nome lançado na confusão como uma âncora. Ao redor, a reação foi mais complexa do que qualquer manchete poderia sugerir. Alguns piscaram, surpresos, outros repetiram sem pensar. Uns riram à toa, não de deboche, mas de uma incredulidade que tentava ocupar espaço entre o pânico e o consolo. Lucy, que desde a decolagem vinha respirando pesado, sentiu seus ombros cederem um pouco ao ouvir a palavra. Maria apertou Sophie mais forte e, por um impulso que veio do fundo do peito, murmurou um "Jesus nos proteja", como se aquelas letras tivessem textura de porta aberta. O passageiro que gritara era o homem que nos papéis constava como Father Stephen, mas ali, naquele momento, era apenas um rosto marcado pelo tempo e pela fé. Sua postura não era teatral, não clamava por holofotes. Aquela invocação veio como quem lança uma corda em direção a outros náufragos, um chamado simples e humano. Ele não disse, "Se você acredita, será salvo", nem prometeu milagres. Limitou-se a pronunciar um nome que tinha ressonância para alguns, eco cultural para outros, mas que, em sua pronúncia, abriu uma fresta. Era curioso como uma sílaba poderia redesenhar a dinâmica de uma cabine. O som funcionou como catalisador.
algumas pessoas começaram a repetir o nome, não mais por ordem ou roteiro, mas como quem encontra um idioma comum na Torre de Babel do medo. Um homem grande de sobrancelhas cerradas murmurou Jesus e, ao mesmo tempo, ofereceu a mão a uma senhora idosa para ajudá-la a ajustar a máscara. O estudante que antes segurava o inário passou a sussurrar para os passageiros próximos: "Vamos juntos." Um coro improvisado, sem arranjos, sem formação musical, apenas vozes. A transformação não foi súbita, como num estalo que resolve tudo. Foi mais como uma mudança de pressão atmosférica. O pânico solitário começou a ceder espaço para ações práticas e palavras de conforto. Pessoas que antes só pensavam em si mesmas trocaram movimentos com quem estava ao lado. Um comissário com o rosto branco encontrou nas mãos alheias um suporte para retornar à funcionalidade. O céu lá fora continuava ameaçador. Os instrumentos ainda marcavam anomalias, mas dentro da aeronave passava a circular outra energia, uma mistura de medo e de algo que parecia lembrar a cada um de sua própria humanidade compartilhada. Em meio a esse redemoinho de reações, viraram-se pequenos quadros, Lucy fechando os olhos e repetindo o nome como um mantra. Ryan, que até então havia mantido as estruturas emocionais rígidas, dizendo baixinho ao telefone que iria tentar ligar para a mãe assim que pousassem. Sophie recostada na mãe, olhos semicerrados, absorvendo a segurança da voz de Maria. O passageiro grande segurando a bolsa de alguém que havia desabado. Pequenos atos de cuidado que não garantiam o amanhecer, mas que naquele instante faziam o medo ser partilhado, reduzido ao que se podia tocar. Se a invocação foi o gatilho emocional, a oração coletiva que nascia ali não teve a forma de um sermão. Foram palavras curtas, repetições, nomes sussurrados em várias línguas. Em um canto, alguém começou a recitar o Pai Nosso num tom hesitante. Em outro, um trecho de um salmo ecoou, entrecortado pelos ruídos do aparelho respiratório. Father Stephen, agora entrelaçado com os demais, não tomou o centro da cena. Apenas acompanhou, dizendo amém em resposta a um pedido de ajuda, colocando a mão sobre o ombro de um jovem que tremia. Senhor, escuta-nos, murmurou alguém, e outros completaram. Jesus, ora por nós. As orações não pretendiam negociar a situação técnica do avião. Eram antes gestos humanos de entrega e súplica, palavras pequenas que suportavam grandes emoções. Não se dizia que gritar o nome de Jesus traria garantia mecânica, nem que o comportamento técnico do motor se alteraria por magia. Dizia-se, sem palavras ditas, que a gente precisava se unir em algo maior que o medo. No entanto, o aspecto prático da crise continuava a existir. Na cabine, a ajuda material era tão urgente quanto a espiritual. Máscaras precisavam ser ajustadas. Um braço quebrado por uma queda havia deixado alguém com dor gritante, e a comissária verificava sinais vitais. A fé não substituía a necessidade de cuidado médico e a habilidade dos tripulantes. Ainda assim, a nova atmosfera colaborativa acelerou a cooperação. Pessoas se organizavam para improvisar talas, para estancar sangramentos menores, para transportar os mais atingidos até o corredor. A oração e o cuidado prático passaram a andar lado a lado, numa coreografia que não era ensaiada, mas que nasceu da urgência. No cockpit, Ortega e Mark ouviam, por intermédio do sistema, um som abafado das vozes da cabine. Em meio aos alarmes e à matemática fria dos instrumentos, havia aquele murmúrio humano, quase como um pano acústico que cobria a tensão. Ortega fechou os olhos por um instante, não para se desligar, mas para puxar algo que estivesse além de suas listas de verificação. Coragem. Ele não pronunciou palavras religiosas, não precisava. Mas o que ouviu atrás do metal, o apelo humano, o nome repetido, teve a mesma função que um breve lampejo de luz num corredor escuro. Lembrou-lhe por que se tornara piloto. Era a percepção de que decisões suas naquela cabine afetavam naquele instante vidas concretas. A situação técnica ainda exigia soluções. O painel mostrava perda gradual de potência em um dos motores. Uma série de leituras fazia Ortega e Mark seguirem procedimentos emergenciais, avaliando opções de descida, planos alternativos de pouso e, caso necessário, execução de um pouso forçado. Cada escolha envolvia um cálculo de riscos. Reduzir a altitude poderia implicar em turbulência mais severa, mas manter a altitude com um motor comprometido poderia comprometer combustível. Eram decisões que não permitiam hesitação prolongada, e, no entanto, qualquer decisão soava como um domínio de consequências.
Enquanto o cockpit trabalhava, a cabine entrou num estado curioso de calma que não era sinônimo de ausência de medo. Era uma calma ocupada, mãos que faziam ataduras, vozes que se entrelaçavam em oração, olhos que olhavam para fora mais para medir a paisagem do que para buscar saída. A invocação do nome de Jesus se transformara em verniz social. Não prometia soluções mecânicas, mas parecia permitir que as pessoas agissem com foco, como se um laço invisível delineasse prioridades, ajudar o próximo antes de ceder ao desespero. Ainda havia mais a ser resolvido. Alarmes começaram a cantar uma melodia insistente. Os indicadores no painel faziam sombra sobre as rodilhas do plano de voo inicial. O piloto, com a voz que agora carregava a precisão de decisões forçadas, anunciou: "Estamos avaliando uma aproximação para pouso de emergência. A equipe a bordo está agindo. Pedimos que mantenham a calma e as instruções." O que se seguiu foi um turbilhão de atividades práticas: ajustar assentos, revisar procedimentos de evacuação, verificar saídas de emergência. O metal tremia sob a pressão das ações e o ar parecia mais espesso, como se cada respiração pesasse. Aquele foi o momento em que aquilo que fora apenas uma invocação tornou-se ponte. Pessoas que não se conheciam se tornaram o que a crise costuma produzir de melhor: uma família improvisada. Ryan, cuja vida até horas antes se resumira a números, descobriu que suas mãos sabiam fazer outra coisa além de digitar e apertar acordos. Ele ajudou a levantar uma mulher que houvera desmaiado, sentiu o peso e a responsabilidade de um corpo nos braços. Lucy, cuja ansiedade a havia paralisado tantas vezes, encontrou que podia falar com firmeza para quem estivesse perdendo o fio da razão. "Segure a minha mão, respire comigo." Maria, que já havia perdido noites com preocupações, percebeu que aquele gesto de segurar a filha era, naquele momento, a coisa mais poderosa que podia fazer. E ao centro de tudo, repetido como um refrão, estava aquele nome: Jesus. Não como uma fórmula, mas como um lembrete compartilhado de que, quando tudo parecia ruir, havia algo que podia reunir. O nome atravessou o aço, as tensões e os instrumentos, e converteu o interior do avião num espaço onde desconhecidos dividiam orações e curativos com a mesma naturalidade. Quando a invocação tornara-se um sussurro coletivo, o avião sofreu uma nova pancada, maior, mais forte. O corpo inteiro vibrou. Alguns gritos escaparam, outros silenciaram. As máscaras de oxigênio tornaram-se a linha de vida para muitos. Mais alarmes no painel. Ortega, com as mãos firmes no manche, sentiu a gravidade daquela virada. Era hora de executar a série de manobras que poderiam levar a aeronave a solo seguro ou complicar tudo. Ele transmitiu para a torre, já com uma lista de prioridades na mente: gestão de combustível, escolha de pista de emergência, aviso aos serviços de solo. Mas antes que a sequência técnica tomasse seu curso definitivo, a cabine respondeu de novo. Não houve invocação nova, apenas um coro que crescia em volume e convicção, como se as vozes tivessem decidido formar um manto de resiliência. Era um mosaico de crispações humanas tornando-se um conjunto. Não eram todos crentes, não era uma assembleia homogênea. Eram pessoas com histórias distintas, entrelaçando palavras de súplica e agradecimento, exercícios de fé e atos práticos. Alguns murmuraram: "Seja feita a tua vontade", enquanto outros repetiam o nome como se fosse um escudo. Havia lágrimas e também uma vontade feroz de permanecer consciente. No meio daquele teatro de tensão, um olhar fez-se ponte entre dois desconhecidos, Ryan e Father Stephen. O padre, ou melhor, o passageiro chamado Stephen, não pediu aceitação para sua fé, ofereceu simplesmente uma presença tranquila. Ryan, cansado e vulnerável, sentiu uma estranha onda de humildade. Não era o fim das contas, nem a criação de uma nova doutrina. Era o reconhecimento de que, se daquelas circunstâncias pudesse surgir qualquer sentido, ele não desejava passar por aquilo sozinho. A aeronave inclina-se de novo, preparando-se para uma descida que prometia ser rápida e tensa. Nos corredores, as mãos se apertaram, os corpos se alinharam para o impacto planejado. A cabine respirou como um só organismo. O som das vozes foi engolido por um ruído mecânico, mas ainda assim os murmúrios não cessaram. "Jesus", disse alguém, não como um bilhete de sorte, mas como quem segura a ponta de uma corda enquanto desce um penhasco. Alguns oraram a sós,
Outros rezaram em voz alta, até que seus sons se encontrassem e por um momento fizessem sentido. E quando as luzes internas se reduziram ao mínimo e o avião iniciou a aproximação que definiria os próximos minutos, havia um entendimento tácito entre as pessoas. O controle técnico e a fé humana estavam naquela hora atuando em paralelo. O sorteio final do destino ainda estava por vir, e a história não poderia ser contada completa até que a próxima cena se desenrolasse. Mas o que já fora plantado ali, sob a pressão do medo e da escolha, deslocava prioritariamente as vidas dos que viajaram. Não apenas sobreviver, mas talvez para alguns despertar. Se essa história mexe com você, inscreva-se e compartilhe, para que mais pessoas ouçam testemunhos como este. A descida se tornou uma coreografia precisa de procedimentos e coragem. Do lado de fora, as nuvens rasgavam-se como cortinas enfurecidas. Por dentro, o metal vibrava com uma ansiedade que não cabia em protocolos. Ortega e Mark trabalharam com uma economia de palavras típica de quem confia no treinamento. Checagens, confirmações, chamadas curtas ao controle de tráfego aéreo. Perdemos potência no motor esquerdo, Mark disse, seco. Ortega respondeu com decisões. Fechar compressor, reduzir consumo, plano para a cidade próxima. A voz do capitão no sistema de cabine soou mais contida, porém firme. Ele não dava garantias, mas traduzia as ações em orientações práticas para que todos mantivessem os procedimentos de segurança. No assento de emergência, a respiração coletiva foi um pulso. Cada gesto técnico no cockpit tinha uma consequência palpável na cabine. Quando Ortega ajustou a potência para compensar o motor falhando, a tromba do avião estremeceu e os rostos se inclinaram como se o corpo inteiro procurasse um ponto de apoio. Do lado de fora, a aproximação exigia contornar correntes de vento cortantes e escolher uma pista com espaço suficiente para uma aterrissagem não ideal. Por rádio, a torre respondeu com disponibilidade total. Sirenes de solo se organizaram como uma linha de prontidão. Enquanto os pilotos enfrentavam a matemática do voo, na cabine a oração continuou sendo a linguagem simultânea de medo e conforto. O nome que fora lançado como âncora ganhou camadas, não mais apenas uma invocação, mas um fio que permitia pequenas ordens de serviço humano. «Ajuda aqui», disse alguém, e mãos se moveram para prender uma tala improvisada. «Segura a cabeça», orientou outra voz. Em um gesto quase mecânico, passageiros formaram filas improvisadas para repassar água e cobertores. Outros se ofereceram para carregar o peso dos que não podiam se erguer. Lucy, que até então lutava para respirar sob o peso da ansiedade, encontrou em sua própria voz uma autoridade que nunca lhe fora natural. «Olhe para mim», disse baixo, para uma senhora com um olhar perdido. «Inspira comigo». Era simples, era humano. Ryan, cujo repertório anterior de respostas era financeiro e frio, percebeu que havia outras contas a pagar, agora de outra ordem. Ele agarrou cabelos de rapaz que vomitara, segurou uma mão que tremia e, num instante, sentiu um deslocamento interno que palavras ainda não alcançavam. Seu telefone, esquecido entre poltronas, vibrava com mensagens que podiam esperar. No cockpit, a tensão atingiu uma nota aguda quando um segundo alarme cantou. «Sistema hidráulico, leitura oscilante», Mark falou. Ortega não manifestou pânico, manifestou foco. Ele havia pousado em condições bravas antes, mas nunca com uma cabine onde havia simultaneamente vidas e uma fé que pulsava em uníssono. Essa percepção, quase imperceptível, ofereceu-lhe um combustível íntimo, não o sobrenatural da resolução automática, mas um reforço moral. Lembrar que mãos no manche guiavam corpos e histórias que, do lado de fora, repetiam o mesmo nome. Os minutos que seguiram pareceram longos como horas. A aproximação final foi um exercício contínuo de ajustes. Reduzir arrasto, calcular trajetória, monitorar vento de superfície. Por instantes, o horizonte parecia uma linha que oscilava, por outros, uma promessa. No corredor, o som das orações alternava com instruções práticas. Cinto apertado, máscara no lugar, segure a cabeça e abrace o assento da frente. As vozes, em diversas línguas, transformavam-se em cordas dispostas para segurar quem poderia escorregar. Quando as rodas tocaram a pista, o impacto foi sentido como uma confirmação dolorida da fragilidade do metal e da resistência do humano. O trem de pouso fez seu trabalho, mas a aterrissagem foi dura. O avião arrastou-se, os pneus chiaram e por um segundo o silêncio que se seguiu teve o peso de um instante congelado. Alguns gritaram de alívio, outros choraram sem ruído. O som das sirenes ao redor, inicialmente ameaçador, tornou-se um alívio controlado. Equipes de emergência iam até a aeronave não para um espetáculo, mas para cuidar.
A evacuação foi conduzida com a urgência treinada e a delicadeza improvisada que só se aprende na necessidade. Comissários abriram saídas, instruções foram passadas, procedimentos aplicados. Pessoas ajudavam outras pessoas a se mover, e o que no início parecia uma massa indistinta, agora se desvendava em histórias concretas. Um homem idoso desmontado, uma jovem com cortes superficiais, um estudante com hematomas. Havia sinais de choque e exaustão, mas quase nenhum desespero final. O que predominava era um balanço entre alívio e um espanto sóbrio. Fora do avião, sob holofotes e cobertores, o frio noturno cortava o rosto de quem saíra da cabine. Maria segurava Sophie contra o peito e a menininha olhava para o tarmac como se fosse a superfície de outro mundo. Ryan, coberto por um cobertor térmico, procurou o celular. A primeira ligação que fez não foi para o trabalho, foi para a mãe. "Estou bem", ele disse, e a voz que tremia não era mais do homem que apenas falava com números. Era a voz de alguém que voltava a desejar estar em casa não por conveniência, mas por pertencimento. No centro daquela mistura de médicos e voluntários, Father Stephen caminhou entre os passageiros com passos calmos, sem holofotes. Ele não subiu ao palco, apenas colocou as mãos nos ombros, ofereceu água, encostou um lenço na testa de alguém que suava, murmurou uma oração curta quando permitiram. A invocação que nascera dele antes não criara milagres automáticos. Criou sim um ambiente onde ações concretas e solidariedade brotavam com mais facilidade. Isso foi reconhecido por muitos em olhares silenciosos, por palavras que surgiam à margem das entrevistas, por cartas que seriam escritas depois. 2 dias depois, quando as manchetes iam se apagar e os protocolos de investigação já desenhavam relatórios, algumas conversas persistiam em privado. O capitão Ortega, que recebera elogios pelo pouso bem-sucedido, sentou-se em uma cadeira simples no saguão do aeroporto regional. Não foi para colher honras, foi para responder a perguntas que vinham de dentro. "Treinamento salva", disse ele numa entrevista, e insistiu. "Foi técnica, foi preparação, e a cooperação de todos ajudou. Eu fiz meu trabalho. Muita gente fez o deles também." A humildade esteve presente nas palavras, e foi um lembrete de que, num acidente transformado em testemunho, havia sempre uma teia de habilitações humanas, e não um único protagonista. Nos dias seguintes, as vidas daquelas pessoas tomaram rumos que na pressa anterior pareciam improváveis. Ryan cancelou reuniões e viajou para a casa da mãe. As negociações que antes definiram sua identidade ficaram em segundo plano diante de telefonemas que pediam reconciliação. Ele voltou para conversas que não tinham propostas comerciais, mas que exigiam escuta e presença. Ele pediu desculpas por ausências, ouviu histórias da família e decidiu diminuir o ritmo, não por medo, mas por uma priorização que a experiência havia colocado no topo de sua vontade. Lucy, por sua vez, decidiu que o voo não seria mais um castigador inevitável. Ela matriculou-se em aulas para enfrentar a fobia, acompanhou relatos de terapia e, aos poucos, aceitou que coragem não é ausência de medo, mas uma decisão de avançar apesar dele. Em entrevistas, ela disse algo simples. "Não foi só o que aconteceu no ar, foi o que aconteceu na minha cabeça depois. Eu entendi que posso escolher a vida e viver, mesmo com medo." Maria e Sophie transformaram a experiência em matéria-prima de um novo modo de viver, menos ansiosa com o que não podiam controlar, mais disposta a dizer sim aos pequenos sonhos. Maria devolveu a Sophie o passeio ao parque que havia adiado por uma semana por pura exaustão. Em casa, elas guardaram o bilhete de voo como quem preserva uma relíquia, não pela tragédia evitada, mas pelo reconhecimento da preciosidade da rotina partilhada. Houve também quem não mudasse de rota drástica, mas permitisse pequenas transformações. Um estudante que ajudara a carregar suprimentos durante a evacuação decidiu que sua vida universitária precisava de sentido além das notas. Entrou em contato com um grupo de voluntariado local. Uma comissária, cuja calma fora elogiada por passageiros, decidiu iniciar uma formação adicional em primeiros socorros avançados. Pequenos redirecionamentos que, somados, criaram ondas de propósito. Alguns relatos foram menos visíveis, mais íntimos. No silêncio do confessionário de uma igreja da cidade, alguém contou a um padre que pela primeira vez desde adolescente sentira vontade de voltar à comunidade. Outra pessoa, que anos antes havia se distanciado da fé por desacordos e mágoas, reconheceu que a experiência do avião tornara palatável a possibilidade de buscar rastros de divindade que ela havia rejeitado. Esses encontros não foram convertidos em dogma público,
foram decisões pessoais, sementes plantadas em solo úmido pelo medo e pela misericórdia. O episódio gerou também reflexões entre profissionais. Aeronáuticos comentaram detalhadamente sobre os procedimentos adotados, avaliando decisões e sugerindo práticas para minimizar riscos semelhantes. As investigações técnicas foram sérias e necessárias. Reconheceram o que havia funcionado e o que poderia ser melhorado. Em paralelo, psicólogos ofereceram aos passageiros suporte emocional, porque não bastava pousar em segurança. Era preciso cuidar das sequelas invisíveis que o choque deixa. Algumas pessoas esperavam relatos estridentes de milagres. Não foi isso que ocorreu. Em vez de aparições dramáticas ou promessas fáceis, o que se observa no pós-crise foram mudanças humanas, reconhecimento de dependência mútua, escolhas que alteraram rotinas, corações que, diante de uma tempestade, decidiram reorientar prioridades. O nome chamado no ar não havia operado uma função mecânica, mas agira como um catalisador social, uma palavra que permitiu que a humanidade, por um momento, ocupasse mais espaço que o pânico. Em um encontro simples, semanas depois, alguns passageiros e membros da tripulação reuniram-se numa sala emprestada do aeroporto para um café. Não era uma solenidade, era um encontro de agradecimento e testemunho. Ortega estava presente, humilde. Mark, discreto, falava com um sorriso de quem voltara à casa. Father Stephen, com seu livro gasto, escutava mais do que falava. Ryan olhou para as faces que antes eram anônimas e percebeu que agora havia uma rede. Nós estávamos todos ali juntos, disse uma passageira, e a afirmação não soou como jargão, soou como constatação. Quando lhe perguntaram o que ele sentira ao gritar o nome que mudou o rumo das coisas, Father Stephen respondeu com simplicidade pastoral. Não foi o nome que nos salvou, foi a lembrança de que não precisamos enfrentar o medo sozinhos. Às vezes, uma voz é tudo o que falta para que as outras decidam ajudar. A frase resumiu a experiência. Havia uma força comunitária que se ativara, e o nome fora o gatilho, não a garantia. A mídia tentou moldar o episódio em narrativas mais fáceis. Herói solitário, milagre instantâneo, piloto invencível. Mas para quem esteve lá, a verdade era mais interlaçada e mais honesta. Havia habilidade técnica, sim. Havia decisão humana, sim. E havia também uma dimensão espiritual, que para muitos não se reduz a fórmulas. Mostrar gratidão e admitir fé foram escolhas pessoais, não receitas. No íntimo de cada passageiro, as perguntas permaneceram. O que significa sobreviver? A quem devo agradecer? Como viver de forma diferente? Para alguns, as respostas levaram a reações imediatas, ligações, orações, conversas. Para outros, o tempo seria o espaço onde se descobre o sentido. As transformações, quando realmente profundas, costumam ser feitas de pequenas renovações do dia a dia. Um telefonema que antes não se fazia, uma presença que agora se reserva, um abraço menos relutante. Algumas semanas mais tarde, num pequeno culto ecumênico improvisado na cidade que os acolhera, algumas vozes se levantaram em gratidão. Não foi um espetáculo público, foi uma roda de pessoas que desejavam juntas colocar em palavras o que sentiam. Havia agradecimento pelos pilotos, pelos socorristas, pelos profissionais médicos. Havia também expressões de reconhecimento, pelo que parecia ser um fio espiritual que ligara pessoas em circunstâncias extremas. Father Stephen, ao final, pediu breves palavras de oração, e o pedido seguiu as regras que aquela noite ensinara, curtas, diretas, cheias de humanidade. Senhor, murmurou alguém, e outros completaram a súplica em conjunto. As frases foram simples, pedidos por cura para os feridos, agradecimento por vidas preservadas, coragem para seguir. Não era uma liturgia elaborada, era um ato de abandono e de confiança simultâneos. Não se prometeu que todos mudariam para sempre, não se afirmou que a palavra dita no ar tivera poder mecânico. Pediu-se, soberanamente, por orientações e pela graça de viver com sentido. Os próximos meses traziam, como sempre, a rotina com seu peso e suas graças. Alguns passageiros mantiveram contato entre si, outros retomaram trajetórias anteriores, mas havia um traço comum, a constatação de que uma noite de medo podia, se bem aproveitada, recalibrar as prioridades. Para Ryan, a experiência foi ponto de inflexão. Ele iniciou conversas com colegas e família que antes adiava. Lucy começou a frequentar encontros que a ajudassem a lidar com sua ansiedade de voo. Maria e Sophie mantinham intacta a simplicidade de um gesto maternal que transformara em segurança a vida pequena de uma criança. E o nome que voara pela cabine continuou sendo lembrado com reverência por alguns
e com curiosidade por outros. Não era centro de proselitismo, nem passaporte para verificação espiritual. Era, sobretudo, parte de uma história humana. Alguém lançou uma palavra num momento de ruína possível, e essa palavra serviu de corda para que desconhecidos se ancorassem uns aos outros. Isso em si já era um milagre discreto, o milagre de gente que decide cuidar. Meses depois, em entrevistas e relatos, a narrativa foi se sedimentando, não em um único formato, mas em muitos, conforme as vozes que a contavam. Alguns haviam se dedicado a trabalhos voluntários, outros mudaram de emprego, alguns retomaram a fé formal. O que se percebeu, em suma, foi que ocasiões de crise têm essa capacidade, não de escrever destinos infalíveis, mas de oferecer uma janela onde escolhas se tornam mais claras. No limite final, quando as lembranças do cair e do pousar se tornavam menos cruas, o que ficou foi o reconhecimento de que vidas pousaram sim naquela noite. Mas foi algo além do avião que aterrissou sem se partir. Pousaram corações que até então voavam em circuitos automáticos. Algumas alianças foram reconstruídas, outras iniciaram-se com passos pequenos. A coragem reapareceu em gestos cotidianos. E a narrativa central, que poderia ser resumida em manchetes, encontrava no interior das pessoas expressões menos glamurosas e mais duradouras. Cuidado, disposição para o bem, reconhecimento da finitude. No fim das contas, a história daquela cabine permanece como um lembrete, não como uma fórmula mágica, mas como uma possibilidade humana. Quando o medo aperta, há escolhas: unir-se, ajudar, orar, agir. Um passageiro gritou o nome de Jesus, outros acompanharam, alguns calaram, muitos ajudaram. E no equilíbrio entre técnica e fé, entre habilidade e solidariedade, foi possível aquilo que mais importa: pessoas cuidando de pessoas. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe nos comentários uma experiência sua de fé ou de coragem, e se inscreva para ouvir mais relatos que mostram o melhor da humanidade em momentos difíceis. Que cada um que ouvir isto possa descobrir em sua própria vida pequenas maneiras de cuidar e de ser cuidado. Senhor, damos graças pela vida preservada, pela coragem que brotou entre desconhecidos e pela graça das decisões que nos levam a cuidar uns dos outros. Concede-nos humildade para reconhecer nossas fraquezas, força para praticar o bem e sabedoria para priorizar o que verdadeiramente importa. Que em nossos instantes de medo possamos encontrar apoio uns nos outros e agir com amor. Amém.